Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. O filme Gigantes em Luta, que agora em janeiro de 2025 se encontra no catálogo do Telecine, nunca é considerado um dos grandes filmes de faroeste do John Wayne, né? E com razão, não é mesmo. Mas assim, revendo agora, e eu tenho certeza que esta é a terceira vez que eu vi este filme. Porque assim, filmes de Bang Bang, filmes do John Wayne, não são da minha época, né? Esse filme, por exemplo, é de 1967. Mas quando eu era criança e adolescente, e jovem, na verdade, esses filmes ainda passavam bastante na TV aberta. Então eu vi na Band nos anos 80 esse filme, tenho certeza que foi lá. E depois, na época aí no começo dos anos 2000, quando deu uma febre de John Wayne, assisti. Agora revi, né? E falei, nossa, que bacana, que é uma sátira aos filmes de Bang Bang, né? Porque assim, vamos e venhamos, em 1967, com toda aquela coisa do movimento hippie, de uma nova Hollywood surgindo, filmes como Bonnie and Clyde e tudo mais, esse tipo de western, pelo qual o John Wayne ficara famoso, era um anacronismo, era uma coisa já de uma geração mais velha. Só que o Duke, ele era não só hiperpatriota e conservador, mas ele também queria manter o seu sucesso de bilheteria. Então você percebe que esse filme, ele topou fazer algumas concessões, né? O filme meio que inclusive corrói a imagem do John Wayne, porque ele é um personagem que saiu da cadeia, né? E a gente aprende que a propriedade dele foi roubada, mas a gente não tem certeza o tempo todo de que aquele homem que quer vingança é um homem que era justo antes. A gente não sabe isso. Então, por isso que várias pessoas dizem que esse é um dos poucos papéis em que o John Wayne é o ladrão, é o vilão. Ele é um ladrão, mas é um pouquinho complicado. Ele não é um ladrão, 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 né? Porque o John Wayne tinha também um nome a zelar, uma figura pública a zelar. Então, na minha opinião, o passado dele é bem esquisito, né? E aí ele contracena com o Kirk Douglas, que ele é um barato a história do Kirk Douglas e do John Wayne. Eles fizeram uns 2, 3 filmes juntos e eles eram homens que tinham visões políticas radicalmente opostas, né? Inclusive durante as filmagens do The War Wagon, desse Gigante Sem Luta, estava rolando lá a campanha para governador da Califórnia, né? Ia ter eleição e o John Wayne apoiava o Ronald Reagan, que seria depois presidente, inclusive, dos Estados Unidos, e o Kirk Douglas apoia, que era do Partido Republicano lá, e o Kirk Douglas apoiava o candidato dos democratas, né? Quem acabou ganhando foi o Ronald Reagan como governador. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Então a gente vai perceber nessa narrativa que várias vezes a personagem do John Wayne, eles tiram sarro com alguns dos clichês de filme de western. Então é uma comédia, né? Ele é mais um filme de assalto do que um filme de John Wayne herói. Então é assim, ó, o personagem do John Wayne chega de volta à sua cidade. E aí a gente percebe que ninguém gosta muito dele. Ele vai lá porque ele quer fazer a vingança dele no cara que roubou o seu rancho, se apropriou das coisas dele, mas também porque ele está incondicional, ele tem que se apresentar ao xerife. Mas a gente logo imagina assim, dessa vez que eu vi, mas ninguém gosta desse cara, então sinal de que, como a gente dizia antigamente, boa bisca ele não era. Então assim, por isso que eu falo, é um John Wayne que aquela figura do herói tá um pouco esvaziada. Claro que os trejeitos dele estão lá, a gente gosta do John Wayne, né? Era um veículo para ele. Então, claro que a gente vai ter as simpatias por ele, mas não deixa
de ficar assim explícito esse caráter de esvaziamento do herói. E aí então ele vai procurar ajuda, ele vai pagar, né, claro, para pessoas ajudarem a fazer o quê? Na propriedade dele, que fora roubada dele, segundo ele, né, tinha ouro. Então aí ele queria roubar o carregamento de ouro e aí para ir que ia estar dentro de um blindado. É tão legal, né? O blindado é uma espécie de carroça, né? Que você percebe que é feita de madeira, mas eles fizeram de tudo para dar um jeito que era de aço, tal, mas você percebe que é de madeira. E chama de War Wagon, né? Tem uma metralhadora lá. É bem legalzinho para a época de 67, né, gente? E aí ele vai ter que começar a buscar quem que vai fazer isso, quem que vai ajudá-lo. Então ele vai recrutar um jovem que ele conhecera na prisão, que é super bêbado, assim, o maior loser, o maior perdedor. Olha quem tá junto com o John Wayne aí, né? Olha só quem que era o John Wayne, né? Aquela figura do herói, americano, patriota, macho, não sei o quê. Ele tava com um menininho perdedor, mas ele era bom no que ele fazia, ia mexer com os explosivos. E ele tem que acabar contratando um ex-amigo, um desafeto, que é o personagem do Kirk Douglas, que é delicioso no filme, né? Ele é tão clichê que ele dá aqueles pulos no cavalo, assim, de trás, tão pau. Sim, você fala, não, tem um trampolim ali. Esses estratagemas, né? Essas coisas estão na cara. Claro, eles não vão mostrar isso, mas quando a gente entende que o filme é uma paródia, tanto quanto John Wayne, a figura dele permitia ser parodiada, né? Porque ele deu o palpite o filme todo, tal. O diretor, né, tinha que fazer mais ou menos o que o Duke queria, né? Você percebe que é um avanço, que é uma coisa anômala, vamos dizer assim, é uma anomalia gostosa na carreira do John Wayne, né? E aí então ele tem que acabar contratando o Kirk Douglas. Só que tem um negócio, né? O Kirk Douglas também é contratado por alguém para matar a personagem do John Wayne. Então você fica o tempo todo, será que vai trair? Será que o John Wayne está sabendo e está só aguardando? Será que no final do assalto o Kirk Douglas vai trair o John Wayne? E eu não vou contar, você vai ter que assistir, né? Então o filme, ele toda hora ele tá trabalhando com dentro do possível ali, né? Como eu falei no que a figura do John Wayne permitia e tal, essa quebra de alguns paradigmas de filmes de western, né? Então, por exemplo, tem um pedaço em que eles vamos fazer isso aqui, um truque assim, isso aqui, ah, fazer isso porque aí vai achar que é índio que tá fazendo. Aí o outro, mas você acha que eles vão cair nesse truque? Ninguém cai. Ah, é melhor que eles caiam. Entendeu? E aí tem também os diálogos são sarcásticos, irônicos entre o Kirk Douglas e o John Wayne, né? Eles atiram nos caras no meio da rua e tal. E aí o Kirk Douglas, né, fala assim: o meu atingiu o chão primeiro. O John Wayne, mas o meu era mais alto. eu me lembrava dessa cena, né? Mine hit the ground first, o John Wayne. Minus dollar. Eu amo John Wayne. Eu tenho até a camiseta dele, só que esqueci de colocar aqui. Então, assim, tudo bem, para as plateias de hoje pode ser um pouco lento, né? E é aquela coisa, né, gente? É, o relacionamento com os índios é meio complicado. Tem ator branco, Howard Keel, que era famoso em musicais, mas naquela época não se fazia musical. Ele estava desempregado e aceitou fazer um papel de um índio. Ele é meio índio, meio branco. Só que ele tá tão canastrão que você percebe, nossa, acho que ele tá fazendo de propósito isso, né? Né, assim. Tem, assim, duas personagens asiáticas que são caso lá, Kirk Douglas, que você fala, nossa, são quase menores, assim, de dar. É um filme que foi feito há 58 anos, quase, 1967, a minha idade. Só que tem uma coisa, gente. Se você prestar atenção, de esperar até o final, o que os índios fazem é bem engraçado.
É bem engraçado, tá? Porque eles assim, ah não, eles vão roubar 100 mil, cada um vai ficar com 100 mil dólares, e os índios, não, a gente te dá um cobertor, não sei quantas armas e dois espelhinhos, e aguarde depois, tá? Então assim, o filme tem várias instâncias, né, em que ele dá uma corroída nessa figura. E você percebe que os dois atores estão se divertindo, né? E tem hora, então, por exemplo, que o John Wayne e o Kirk Douglas vão buscar os cavalos. O Kirk Douglas é um matador de aluguel, o John Wayne é o cara que estava voltando para a comunidade. Não, senhor, você quer que pegue o seu cavalo? O senhor Lowman, parece que ele chamava. Locksman, o do Kirk Douglas. É, aí o cara vira pro John Wayne lá, Jackson, Toy Jackson. É, o seu cavalo tá ali no terceiro estábulo. O John Wayne. E você fala, pra gente, teve uma época que eu não percebia essa sacada. E pros públicos hoje em dia, imagina, isso passa batido, né? Por isso que é bom a gente às vezes explicar nas resenhas. É, isso era muito engraçado em um filme do John Wayne, né? Porque o John Wayne é assim. Gente, ele morreu no final dos anos 70. Durante mais de 2 décadas em pesquisas que eram feitas, esse ator ainda era o mais famoso. As pessoas. Ator que vem à cabeça, John Wayne, John Wayne, John Wayne, John Wayne, John Wayne, né? Ele foi muito marcante. Então, você tem ali um roteiro e o ator se deixando levar nessa brincadeira, ele que tinha que buscar o cavalo. É claro, ele estava se deixando levar na brincadeira porque ele queria se renovar um pouco e queria sucesso de bilheteria. E o filme foi sucesso de bilheteria, tá? Tanto é que depois ele faria os tais Boinas Verdes lá, que é exatamente o oposto, que é pró-guerra do Vietnã, que os democratas não gostavam dele, aquela história. Mas nesse filme aí, dentro do que aquela visão, aquela imagem pública dele permitiu, ele se deixou tirar um pouco de sarro. Né, eu achei legal. E como eu gosto de filmes de John Wayne, eu me diverti de novo. Tá? Tem ação, tem briga em saloon, né? Que as coisas assim, dá aqueles murros e o chapéu não cai. E tudo que você precisa de um filme de western tem, só que na verdade é um filme de western que é um filme de assalto, na verdade, né? Disfarçado de filme de western. Ou um filme de western, sei lá qual que é que está disfarçado em qual. Mas me passou bem o tempo, um domingo à noite, assim, revendo The War Wagon, Gigantes em Luta, lá no Telecine. Recomendo para talvez para pessoas mais velhas, né? Não sei se a geração mais nova que ainda estiver assistindo aqui depois fala, nossa, esse velho recomendou o filme, eu dormi porque ele é muito lento. Eu já avisei, ele é lento, ele é um filme feito nos anos 60, gente. Né? Tchau.